Bom, olha quem adorou o lugar, já está se esfregando no chão, mas olha lá, temos um vizinho, cachorrão, bonitão, doido lá, e outro cachorrinho aqui, pequenininho. Tá todo mundo em paz. Temos energia elétrica, olha, tem água e energia elétrica e descarrego à vontade. Super bem localizado, tá a uns 2 quilômetros do centro histórico, mas tá a 600 metros do Lido aqui em frente, tem Audi, tem tudo. É Mirandela. Na verdade chama Mirandola. Mirandola, olha, parente lá de Mirandela, de Portugal. Tem algumas autocaravanas paradas aqui, o pessoal viajando. E é isso, tem lixo, então estamos super bem. Bom, a cidade fica um pouco mais distante da área de autocaravana, 1,5 km, um pouco mais. Mas aqui tem um monumento às vítimas, algumas vítimas, né? Do ódio nazista, fascista. Sinceramente, não sei de onde veio isso e para onde é, mas é aqui. Vítima do nazismo e fascismo. Nossa. Bom, e aqui tem já olha, essa igreja tá até toda amarrada para não cair. Com certeza vão restaurar, mas olha que louco a forma que eles amarraram ela para não cair. E aqui a gente já chega no centro. Essa cidade aqui tem origem em 1527. Mirandola já faz parte da região de Emília-Romana, província de Módena. Tem cerca de 21 mil habitantes. A cidade e a região foi vítima de um forte terremoto em 2012. Alguns prédios já foram entregues, assim como a catedral e outros prédios mais importantes, mas ainda há muito o que reconstruir. Agora eu pergunto para vocês, não é a coisa mais fofa ser uma bichinha dessa assim, ó? É quase que uma lambreta, mas é um triciclo. Só que fechada para chuva, para frio, né? É, muito legal. É para uma pessoa só, acho que 2 pessoas não cabem aí, só se for bem apertado. Ai, meu Deus. Ai, tem, é verdade. Muito legal, né? Imagina se cabe dentro da autocaravana ali. Bota no lugar da Chandra. Muita coisa aqui em reforma, em restauro. Aqui é só parede, ó. Vocês não estão vendo aí, mas lá dentro até árvore tem. Tá sem telhado, né? É muito antigo. Aqui já tem uma parte um pouco mais inteira. Muito bacana. Então olha só, a gente está aqui do lado do cemitério, né? E tem aqui uma obra de restauração aqui, ó. Isso... Aqui está o projeto. E aqui é o cemitério. E aqui tem... Gente, vocês lembram aquele portal que tá todo amarrado para não cair, que é super histórico? Teve um sísmico aqui que derrubou tudo. Então eles estão restaurando por conta disso. O cemitério também. Nossa, que... Aí tá tudo em obras, né? Aqui. Tá tudo em obras, a gente tá Ainda só bem que a gente mostrando não aqui. tava aqui, né, amor? É verdade. Mas poderia estar, viu? Olha, esse cemitério aqui é das antigas e é muito bonito. Eu falei pro Mauro que os cemitérios italianos são muito bonitos. Eles têm uma entrada grandona, um portal. Depois um espaço e em volta tem tudo lugares onde também... Os familiares, né? São nossa. as catacumbas italianas. Mas olha, tá tudo aqui segurado aqui por colunas para poder restaurar. Terremoto não é brincadeira aqui na Itália não. O negócio aqui é muito sério. Tem que ficar tomar muito cuidado, ficar muito atento. E ó, aqui na frente tem umas vitrines mesmo com ruínas de algumas colunas. A Marta acho que é romana. Eu acho que não é romana porque tem tijolinho, então acho que não é romana, não é o estilo romano de construção. Mas seja como for, está preservado aqui e está mostrando como eram feitas as colunas. Hoje a gente veio passear à noite aqui e você percebe que a maior parte dos prédios está em reforma mesmo, por conta do terremoto que teve aqui, né? E olha quem veio aqui pertinho da gente. Olha só. Sabe o que é isso? É um fazão.
Fazão. Fazão. Tá morando aqui. Ai, a gente vê ele todos os dias, de manhã e à noite. É um amorzinho. Olha, orgulho, viu? Orgulho de mim. Nessa compra que nós fizemos, apenas a água e um papel higiênico que nem tá aqui. Não tem etiqueta. O resto, tudo com etiqueta. Olha, os hambúrgueres veganos, R$1,25. Um Omos rosado, 97 cêntimos cada um. Compramos uma pizza bem italiana, R$1,74. Esses queijos que são aqueles tipo mussarela de búfala, R$1,81 cada um. Esse queijo que eu nem conheço, R$1,60. Não vou dizer que tá a coisa mais barata do mundo, mas a gente gosta de vir pro país e viver o país. Leite, 76. Então a mulher do caixa, ai, aquela batata que a gente ama, R$2,23. A mulher do caixa não acreditou a quantidade de etiquetas laranjas. Inclusive, eu até tirei uma foto na própria esteira. Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Meu marido também me ajudou a achar umas promoções. Claro. Bom, falando em economia, né? Quem viaja, acompanha a gente, sabe que a gente não usa muito internet, tem pouca internet, pouco consumo de internet, usa mais a internet gratuita oferecida nas cidades, nos supermercados, nos shoppings, onde a gente passa, que tem internet gratuita, Wi-Fi, a gente utiliza. Ixi, ó, faz tempo que a gente não compra um pacote de internet para a gente usar dentro da autocaravana. Desde a Espanha. A última foi na Espanha, da Digi, lá nós pagávamos 20 euros, pagamos 20 euros por 100 gigas. Quais países você passou sem comprar internet? França, Alemanha, República Tcheca, Polônia, Eslováquia, Croácia, Eslovênia, Hungria e agora entrando na Itália, a gente sentiu um pouco mais a necessidade porque é mais difícil encontrar aqui internet gratuita. Até o Wi-Fi for EU, que é para a Europa, União Europeia, que tem na maior parte dos países, né? Agora nessa época do ano passado, o verão, ele é desativado em algumas cidades. Então a gente tem encontrado dificuldade em encontrar internet para poder subir vídeo para o YouTube, para se comunicar com as pessoas, para trabalhar alguma coisa que a gente queira mandar fotos, que a gente vende fotos pela internet. Tem um link aí no descritivo, inclusive. Bom, o pacote de internet a gente foi atrás, fui pesquisar, e aqui na Itália tem preços bons. Para quem tem o código fiscal, o NIF, ou sei lá, CPF, digamos assim, né, o número fiscal italiano, tem opções mais baratas, mais em conta. Mas para quem não tem, para quem é turista, como é o nosso caso, a gente é cidadão europeu, mas não tem o número fiscal da Itália, tem de Portugal. Você tem que comprar um que sirva, que aceite o passaporte. Então, tem vários que a partir de 7 euros, 8 euros você consegue por mês com 150 GB, 120 GB, por aí vai. Nós encontramos uma opção da Lyca Mobile, que é uma opção econômica, que ele usa, né, outras antenas, não é Lyca Mobile, não tem aqui na Itália as antenas próprias, como tem Vodafone, como tem a TIM, né, mas é uma boa rede. Em comparação com a outra que tinha, que era da Wind3, eram 120 GB por 12 euros por mês. E da Lyca Mobile vão ser 300 GB por 8 euros, 7,99, 8 euros por mês. Nós pagamos uma ativação, compramos uma lojinha, né, o cartão, porque não tem como mandar pelo endereço, a gente não tem endereço aqui para receber o chip. Tive que comprar numa lojinha e você paga 10 euros pelo chip, que normalmente é gratuito quando vem pelo correio. Foram 10 euros, mas ela também já ativou na hora lá pra gente, o telefone saiu com a internet, com um pacote de 300 GB. Então com 18 euros 18 a gente euros fez. A gente tem internet agora por 30 dias. Não sei se a gente vai renovar, mas se tiver que renovar, são R$ 7,99 por 150 GB. E a Lyca está com a promoção de 300, mas não é o preço normal deles. O preço normal deles é R$ 7,99 por 150 GB. Tem outros pacotes menores também. Então, tudo isso mostra por que a gente é tão econômico, por que a gente consegue gastar menos do que os padrões. É claro que tem, muita gente vai falar daquela antena via satélite, né? Mas aquela custa 100 euros por mês. Para quem trabalha e precisa de internet ilimitada, para enviar, receber vídeo, para trabalhar com edição de vídeo, para trabalhar com internet, com alguma coisa mais pesada, aí pode ser interessante. Caso contrário, são 100
euros por mês. É uma grande despesa para você pensar. Sem contar que você precisa ter energia elétrica, precisa estar conectado na energia elétrica ou ter um bom sistema de bateria. Bom, além disso, a gente também passou por todos esses países que o Mauro mencionou e não gastamos um centavo com estacionamento. Foram todos estacionamentos gratuitos, PES, então, enfim, a gente é econômico mesmo. E aqui na Itália tem muita área de serviço. Nossa, maravilhosa. Nós estamos numa com energia elétrica, água gratuita, despejos e carga, tudo gratuito, né? Estacionamento gratuito, perto da cidade, perto de supermercado. E vamos viajar assim enquanto for possível, sem gastar dinheiro com estacionamento. Olá, olha, queria mandar um abração aí, um beijo carinhoso aí. Um beijo especial para Bernadette e o Pedro, que acompanha a gente aí. Santa Catarina. Estiveram em Portugal, mas infelizmente a gente estava um pouco mais distante, não tivemos a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Mas de qualquer forma, fica aí o nosso carinho. Uma próxima, vocês voltam, com certeza. Um beijão para vocês. Viu? E olha, pé na estrada, vamos embora viajar. É isso aí, olha, foram boas noites aqui, noites tranquilas, aproveitamos a energia elétrica. A cidade tem reforma, como a gente mostrou, mas a área de serviço é uma delícia, a gente conseguiu fazer muita coisa que precisava fazer, então valeu ótimo. Super. Fizemos amigos, recomendamos, muito seguro e muito tranquilo à noite, barulho nenhum. Mirandola. Mirandola. Vale a pena. Agora a gente vai seguir viagem, é isso aí, olha só. Nós vamos andar 26 quilômetros e chegar numa outra vilinha que vocês têm que ver o próximo vídeo. Parece que é maior que essa vilinha. Sim, é uma cidade. Se inscreve no canal, né? Ativa o sininho. Se ativar o sininho aí para receber a notificação dos vídeos que a gente vem postando aqui. Beijinho. A gente tem várias playlists também de lugares que a gente passou, de repente te interessa. E até o próximo vídeo. Um abraço, fui.